Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está prestigiando o nosso canal, fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento. Para você que está chegando agora, eu espero que você goste das nossas boas histórias. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Bom, final de semana, a gente teve uma missa de cura, uma escola católica, ela me levou lá na igreja de Sininho, a gente foi na missa de cura. Teve um moço que foi tocar saxofone, clarinete lá, muito bonito. Uma pessoa ensinando, e estava cheia de espíritos, muitos, e entre eles alguns trazidos na nossa companhia, aqueles que tinham uma boa história para contar. Aí a gente recebeu para eles 2 histórias. E essa aqui é a terceira história que fecha esse nosso encontro lá, na igreja, na missa da cura. É curioso que a espiritualidade não quer nem saber, se é missa, se é uma sessão de desobsessão no centro espírita, se é um culto evangélico, quando as pessoas estiverem abertas para a espiritualidade, onde houver fé, onde houver um ambiente propício, a espiritualidade vai usar as pessoas que estão ali para poder tratar os espíritos que estão perdidos, desorientados, muitos morreram, não sabem, ainda ficam perambulando por aí, sem saber o que fazer, não tem conhecimento, não sabe o que fazer para chamar a atenção da espiritualidade, no caso deles. Muitos nem acreditam que existe espiritualidade, E os bons espíritos, que às vezes o espírito da pessoa vaga pela erraticidade, até reencarnar de novo, passa por lá, reencarna, e nem se lembra, nem fica sabendo que espiritualidade existe. E tem outros espíritos mais evoluídos, que aproveitam o tempo que estão do outro lado para aprenderem, para crescerem espiritualmente, para ajudarem. E como existe toda uma estrutura no plano espiritual de apoio aos espíritos, quando tem uma missa de cura, aí milhares de espíritos são levados até a igreja, e eles aproveitam as luzes que estão lá, o estímulo. Muitos deles decidem largar o caminho que é ali tomado, e passarem a percorrer um caminho de luz. E isso é muito importante. Muitos deles se cuidam mesmo, cuidam da raiva, do ódio, eles ouvindo as palavras, o amor, que flui dentro da missa, Eles, devemos perseguir fulano, nesse clã, vou ficar na minha, vou perseguir um caminho de perdão, para que eu tenha uma vida boa, não deixe de ser escravo de sentimentos ruins, como raiva, ódio, passar a encher o coração com amor. Esse é o grande objetivo da espiritualidade, quando a gente tem encontros com eles. Agora é o seguinte, muitos espíritos queriam dar mensagens. Viram lá um sujeito que gosta de mensagens, vou usar esse cara aí para mandar mensagem. Só que o nosso objetivo é atender os organizadores do nosso trabalho, e eles selecionam aqueles espíritos que têm uma boa história, uma história lógica, uma história que tem um fundo do evangelho, que serve para todo mundo de forma geral. Então eu achei essa história aqui muito legal. Chama O Radical da Fé. Vamos lá. Alfredo era casado fazia tempo, e como o filho que ele tanto esperava não aparecia, ele decidiu investir em um movimento novo da igreja que ele frequentava, algo mais motivador, chamado Movimento Radical da Fé. Elisete, esposo de Alfredo,
Havia feito um monte de exames médicos e acabou descobrindo que o problema de não poder ter filhos era com ela, mas que eles poderiam apelar para a fertilização artificial, usando o material genético de Alfredo e um óvulo doado. Alfredo não aceitou bem a ideia, dizendo que daquele jeito a criança que nasceria a partir daquele processo não seria filho dele, por exemplo, mas dele com alguém que ele não fazia a menor ideia de quem fosse. E isso era adultério. Adultério era pecado. E Alfredo abominava o pecado, porque o pecado era o caminho mais curto para o inferno. Não é preciso dizer que Elisete ficou triste, né? Mesmo depois que Alfredo prometeu a ela que Deus daria um filho a eles. Podemos adotar, Alfredo. Calma, Elisete. Tenha fé. Alfredo saiu para trabalhar, deixando a mulher pensativa, quando viu um filão à porta da pequena casa de caridade que ficava no meio do caminho entre a casa de Alfredo e o trabalho dele. Casa de caridade no centro espírita, né? Gente, o que está acontecendo? O moço, para quem Alfredo fez a pergunta, respondeu: estou aqui porque minha mulher tem um problema de saúde que não deixa que tenhamos filhos. Hoje vai estar aqui na casa um rapaz que faz cirurgias espirituais. E, indignado, Alfredo foi lá na frente da filha e gritou, para quem quisesse ouvir, que aquilo tudo era uma enganação. Que todos ali fossem para a igreja, ajoelhassem diante de Deus e pedissem ao Pai, para quem tudo é possível, segundo os escritos sagrados, e não para um curandeiro de mente gelada. Próximo ao trabalho, Alfredo parou na igreja e fez uma sentida oração. Jesus, sou seu seguidor mais fiel. Luto por sua igreja, propagando sua santa doutrina de todas as formas que conheço. Dirijo um movimento radical na fé. Por isso, acho que mereço um pequeno milagre. Eu acredito em você, Jesus. Por isso, faça uma mulher engravidar, porque eu não quero criar filho dos outros. Eu mereço um filho meu e da minha mulher. Eita! Que oração mais estranha, né? Bom, Romário era vizinho de Alfredo, vizinho novo, chegou lá. Romário vivia sozinho, era gay, frequentava a casa espírita, onde ajudava a servir na sopa fraterna aos pobres que costumavam encher a casa, e ganhava vida trabalhando na noite como velho e montado como mulher. Né? Desde cedo, Alfredo conversava com os espíritos e fora seu mentor espiritual, quem dissera a ele, quando Alfredo já tinha condições de se sustentar, que ele saísse de casa e fosse viver a própria vida, já que os pais não admitiam ter um filho gay, muito menos um que rebolasse em um palco vestido de mulher. Quando Alfredo botou os olhos no vizinho, não gostou do que viu. Sujeito novo, sem família, tipo esquisito que dormia o dia todo e saía à noite, só voltando na manhã seguinte. O pior era que Alfredo nunca tinha visto dito cujo na igreja. E se não era da igreja de Alfredo, Alfredo tinha um sujeito perdido, como perdido. Né? E o sujeito devia ser achado. Alfredo então bateu na porta do vizinho, que demorou um pouco para atender, pois estava dormindo, já que havia trabalhado a noite toda. Bom dia, vizinho. Romário, ainda meio dormindo, custou a responder o bom dia de Alfredo, que foi logo dizendo que era vizinho de Romário e que precisava falar com ele. Sonolento, Romário abriu a porta e deixou Alfredo entrar. Uma vez acomodado no sofá, Alfredo começou a se explicar. Olha, eu vim aqui convidar o vizinho para participar da missa da cura da minha igreja. Cura? Mas eu não estou doente. Alfredo abriu um sorrisão. Você está mais doente que imagina, vizinho. Estou? Me diz uma coisa, o que é que anda fazendo que dorme o dia todo e some de noite? Boa coisa que não deve ser. Bom, eu trabalho à noite. E que trabalho é esse? Sou drag queen e me apresento em boates, bares e casas noturnas. Meu Deus do céu, sou quase pior do que eu pensava. Não vai me dizer que não gosta de mulher. Com a mesma cara de sono que estava, Romário ficou quando disse sem grande animação. Mulheres não são a minha praia. Ah, você acredita em Deus, pelo menos? Ah, eu acredito na caridade. Ah, meu Deus do céu, sujeito espírita. Já vi que para você, Alfredo, eu não tenho cura. Portanto, vizinho, eu agradeço a sua visita e vou voltar para a cama porque eu preciso descansar para estar inteira à noite. Inteiro, vizinho, inteiro. E não inteira. Você é um homem, não uma mulher. E Jesus vai curar você. Será que Jesus, além de me fazer virar homem, também vai me fazer virar branco? Quer dizer que
Romário era preto, né? Alfredo riu. Mas Jesus, não é possível, vizinho. Romário abriu um sorriso pela primeira vez desde que começaram a dialogar com Alfredo. Quer um café, vizinho? Alfredo aceitou com bom grado a oferta. E não demorou que Romário aparecesse com uma bandeja tendo uma xícara de café em cima e um pratinho com algumas bolachas de sal. Romário, né, colocou a bandeja da mesinha diante do sofá, olhou para Alfredo, sorriu e esticou o braço até tocar no rosto do vizinho. Sabe que até que você não é de se jogar fora, vizinho? Indignado, Alfredo segurou o pulso de Romário, afastando o braço para longe. Sai de reto, Satanás! Enxotado pela visita, né? Não restou a Romário outra coisa a fazer, a não ser se sentar na poltrona do outro lado da mesa e testemunhar Alfredo encher a barriga com café e bolachas. Eu já dei jeito em gente como você, Romário. Me lembro do Gregório, sujeito ruim de jogo, beberrão, usuário de droga, mulherengo, gastava tudo que ganhava jogando. Gregório era meu vizinho, eu vivia chamando ele para a igreja, fazia que nem o João Batista clamando no deserto, para que o povo se convertesse, né? João Batista, profeta, né? Intercedeu Jesus, né? Até que um dia o Gregório foi parar no hospital por conta dos excessos. Eu fui lá falar com ele me ouviu todo arrependido, e como ele passou um perrengue danado e quase morreu, quando saiu do hospital resolveu entrar para a igreja. Ele passou a testemunhar na missa pura até morrer. Quer me transformar numa testemunha também, filho? Ah, Deus não me mandou ninguém aqui à toa. Como o Romário viu que não ia ter outro jeito de se livrar de um cômodo de visita, concordou em ir à missa com o vizinho assim que tivesse uma folga dos compromissos do trabalho. Satisfeito, Alfredo se foi crente que estava prestes a salvar mais uma alma, o que lhe garantiria um lugar melhor no céu. No dia da missa, Romário se vestiu que nem um homem. Engrossou a voz e se sentou no banco da igreja, tendo de um lado o Alfredo e do outro a esposa do Alfredo e a cunhada do Alfredo. Como o Romário era um cara cheiroso, a esposa de Alfredo e a cunhada, né, chamada Vera, não conseguiram segurar a vontade de observar o fato. Sorriram e falaram para Romário que ele cheirava como rosa, o que deixou o Romário todo feliz, a ponto de quase a mulher que morava dentro dele aparecer, o que o obrigou a se conter por conta da vigia de Alfredo, que encarou por cara feia, com a cara mais feliz do mundo, como se Romário fosse fazer algo reprovável. Sou eu, que beleza de Deus, né? A parte tradicional da missa acabou, quando então Alfredo assumiu o comando e começou a refletir sobre a salvação. E toda vez que ele terminava um trecho de sua reflexão, dizia amém, e todos repetiam o amém. O ambiente começou a ficar carregado de emoção, gente chorava aqui e ali, alguns gritavam, outros pediam por Jesus. Alfredo então chegou para Romário e encarou a drag queen com seu melhor olhar salvacionista e disse: Jesus, tira o capeta do corpo desse sujeito, salva a alma dele. Enquanto Alfredo dizia essas coisas, Romário pensava: ah, Jesus, me faz virar uma mulher bem bonita. A missa acabou, Alfredo abraçou Romário, todo mundo estava com o rosto encharcado, mas apesar da emoção, da fé e do riso, das orações, no dia seguinte Romário acordou, correu para o espelho e viu que continuava sendo ele. Por sua vez, Alfredo agradeceu a Deus em suas orações matinais por ter Deus feito dele uma ferramenta na salvação da alma de Romário. O dia correu e lá para o meio da tarde Alfredo morreu. Ah, coitado do Alfredo. Ciente da situação, ele ficou esperando que Jesus aparecesse para ele com um grande sorriso no rosto e o acolhesse num abraço, dizendo a Alfredo que isso era dele. E qual não foi o susto do espírito de Alfredo quando Gregório se materializou lá dele? Ué, o que você está fazendo aí? Ué, vim recebê-lo, Alfredo. Ué, onde é que está Jesus? Ah, está no céu, né? Mas aqui não é o céu? Não é não, meu amigo. Mas essa não é a pior notícia que eu tenho para te dar. O que pode ser pior que isso? Gregório levou a mão à cabeça, né? Mexeu nos cabelos ralos. Sua cunhada está esperando o filho seu. Alfredo Raposo. Tem mais. Como você morreu, o pessoal do banco para quem você está devendo, por conta do dinheiro que pediu emprestado para financiar o movimento salvacionista que você encabeça, inclusive o canal do YouTube com mensagens religiosas de cunho ultra radical que condenam todos que não moram em uma igreja no inferno,
vai pegar a sua casa por conta da dívida e jogar a sua patroa na rua. Desesperado, Alfredo não sabia o que fazer. Mas as coisas pioraram ainda mais quando Gregório disse a ele que ia retornar à casa. Que isso, Gregório? Eu não quero ficar aqui sozinho, neste lugar triste e sombrio. Quer sair daqui, Alfredo? Reencarne. Reencarnação não existe, Gregório. Tanto existe que serei eu o espírito que vai animar o seu filho com sua cunhada. A criança deve nascer em breve. Como finalmente a ficha caiu, Alfredo resolveu entregar os pontos e, uma vez na vida, orar a Deus de coração, com verdadeira entrega, e não se entregar ao próprio ego, como costumava fazer. Quando então Deus lhe respondeu no íntimo, e mesmo achando o plano de Deus para ele inviável, novamente Alfredo deixou o ego para lá, pois agora ele sabia que Deus sabia mais do que ele, e Deus escrevia certo por minhas histórias. Era a missa de 7º dia de Alfredo e Romário estava presente, quando o espírito de Alfredo abordou. Preciso de sua ajuda, Romário. Desculpe-me, Alfredo, mas você se esqueceu que eu sou quem precisa de tudo e não você? Quero que se case com a minha cunhada, porque ela está grávida de um filho meu. Ah, você está de brincadeira, né? O banco vai tomar a casa da minha mulher porque eu peguei um empréstimo que usei para criar o movimento radical da fé. Eu vi os vídeos. Eles são realmente super bem produzidos e convincentes. Coisa de profissional. Imagino que a produção não seja matada. Pena que eles descem além em qualquer fé que não seja sua, em vez de mostrar o que a sua fé pode fazer por quem professava. Pregam o ódio por quem for diferente e a salvação para os escolhidos, que são só vocês. Uma religião adequada para os tempos de intolerância que vivemos, destinada aos intolerantes. Ah, a minha cunhada tem casa própria. Se casa com ela, que você arrumará a casa dela para morar e ficar livre do aluguel. E quando estiver morando numa casa, chame minha mulher para morar com vocês. Ah, eu falei, que isso? É claro que eu não vou fazer nada disso. Não me liga, né? Olha, você não vai ficar livre de mim enquanto não fizer o que eu estou te pedindo. Terminada a missa, Romário correu para o centro espírita e, através de um médium, uma pessoa que tem a capacidade de servir de intermediário dos vivos e dos mortos, ele conversou com o anjo da guarda, aquele mesmo que o havia animado a assumir na própria vida e ser o que ele era, e não que o mundo que ele fosse. Meu anjo, meu protetor espiritual, ao meu obsessor, um cara chato que dói, como faço para me livrar deles? Para você que está aí, né, essa mensagem, os obsessores são espíritos dos nossos desafetos, né, que querem nos perturbar. Diz o Chico que temos, em média, 5 obsessores para cada encarnado na Terra. Né? Bom, aí o Romário foi reclamado, está sendo obsediado pelo Alfredo. Aí o mentor dele falou assim, bom, você quer ficar livre do seu obsessor? Então transforme ele em seu amigo. Aí o Romário falou assim, meu Deus, eu não posso fazer o que ele quer. Aí o anjo da guarda falou, você já pensou que através dele você pode recuperar a família que perdeu quando seus parentes expulsaram você de casa? O Romário pensou, tem disso também, né? Romário saiu do centro e foi falar com a mulher de Alfredo, que o apresentou a cunhada. E quando Romário apresentou o plano de convivência inspirado por Deus a Alfredo para as duas irmãs, elas relutaram um pouco, mas terminaram aceitando. Elisete, esposa de Alfredo, porque não tinha onde morar. E Vera, irmã de Elisete, porque precisava de um pai para o filho dela. Inclusive, o pai do filho dela era o próprio Alfredo. Ela não. Como é que ela ia falar isso para a própria irmã, na verdade? O que era agora, Alfredo? Feliz por ter dado tudo certo, Alfredo voltou a aparecer para Romário. O que você quer agora, Alfredo? Preciso que convença Elisete a ser operada no centro espírita. Qual o problema dela? Ela não pode ter filhos. Quer que ela engravide? Quero. Estou entendendo. Você está querendo voltar ao mundo com o filho dela, né? Isso aí, Romário. Não foi difícil para Romário convencer as irmãs a irem à casa espírita. E depois que elas passaram a participar das atividades caritativas da casa, quando o rapaz que fazia as operações espirituais apareceu, a própria Elisete pediu para Romário
quem escrevesse entre aqueles que seriam operados. Alfredo havia dado uma trégua para Romário. Mas quando Romário achou que havia se livrado do obsessor, Alfredo volta a procurar. Preciso do seu corpo, Romário. Para quê? Para fazer um filho com minha mulher. Eu não gosto de mulher, mas eu gosto. Ela não vai topar. Deixa isso comigo. Romário chamou as duas irmãs e disse o que o espírito de Alfredo tensionava fazer. E Elisete, por incrível que pareça, aceitou o plano. E 9 meses depois nasceu Alfredinho, filho de Elisete e Romário. Uma linda criança cujo corpo era animado pelo espírito de Alfredo. E irmão de Gregorinho, uma linda criança, filho de Alfredo com Vera, cujo corpo era animado pelo espírito de Gregório, o cara que teve a alma salva para a fé. Testemunha dos radicais da fé, pois ser radical da fé, de verdade, é ouvir a voz de Deus e fazendo o que Deus nos inspira, ganhar uma família. Assim como o Romário ganhou, na verdade, fez tudo em casa, e acabou, terminou a história morando com 2 mulheres e com 2 crianças. Né? Ele recuperou a felicidade de ter uma família. Ele vivia só. Bela história, na verdade, uma história divertida, né? E ao mesmo tempo séria, né? Porque ela fala do radicalismo religioso, fala do preconceito, e ela fala que Deus não está nem aí para essas coisas. Né? Ele pegou lá no Romário, que era gay, né? Que foi expulso de casa pelos pais, porque os pais tinham um preconceito com relação à condição dele. Né? Mas o próprio espírito, o próprio mentor dele, quando viu que ele tinha condições de já se sustentar, falou: não, sai daí, sai daí. Né? Não há mal que dure para ser. Você não precisa ser quem você não é. Você não precisa se submeter eternamente às regras da sociedade. Existem escapes. Né? Você pode ser você mesmo em alguns momentos. É difícil a gente ser a gente mesmo o tempo todo. O livre-arbítrio ele é relativo. Não dá para a gente fazer o que a gente quer na hora que quer. A gente faz o que dá para fazer, quando dá para fazer. Né? Eu mesmo sou pai, sou marido, sou um profissional, tenho que trabalhar. Em cada uma dessas situações eu tenho que me comportar de uma maneira. Não dá para eu me comportar do jeito engraçado que eu me comporto com meus filhos lá no meu serviço. E nem comportar sério do jeito que eu me comporto no meu serviço com meus meninos, senão eles vão ter estranho. E com a esposa já é meio amigo, né? Meio engraçado, meio sério, né? Dependendo da situação. Então, cada situação nos exige, né, uma certa condição, né, uma certa responsabilidade. A gente tem que saber como se comportar dentro daquela situação. Né? E todas as situações, elas sempre dão uma margem, a gente ter uma certa liberdade de ser a gente mesmo. Né? 100%, uns 10% é a gente mesmo. Né? É o tanto de livre-arbítrio que a gente tem. Né? 10% nosso, 90% das circunstâncias à nossa volta. Né? Então, dentro disso, Deus fez com que o Romário voltasse a ter uma família. Né? A partir do momento em que ele se dispôs a ajudar o espírito aflito do Alfredo. Né? O Alfredo aprontou. Né? Ele vivia na igreja, era um radical da fé, mas acabou tendo um filho com a cunhada. Né? E no final das contas, né, essa história deve ter aparecido, mas como estava tudo muito doido, né, e as pessoas e as necessidades são maiores do que nossos preconceitos, né, todo mundo acabou aceitando as coisas, se adaptando a elas, né, para que todo mundo pudesse viver feliz. Né. Aí a Vera, né, irmã da Elisete, né, mulher do Alfredo, né, ela, uma hora, deve ter chegado e perguntou: olha, eu tive um caso, seu marido, a gente teve
E um filho, né? Acontece que o Alfredo morreu, eu tenho um filho para criar, ele é seu sobrinho. Né? Você vai ficar com raiva de mim, que sou sua irmã, fica com raiva de seus sobrinhos, tem que ficar com raiva do Alfredo. Né? Mas mesmo o Alfredo, ele reencarnou, né, como filho da Elisete com morte. Né? Para que ele fez isso? Para poder ele quitar suas dívidas com a vida. Né? Para ele poder recompensar as pessoas que o ajudaram, né? E se reconciliar com os desafetos, consertar a bagunça que ele fez, transformar a facção religiosa ultra-radical dele numa facção religiosa ultra-radical no amor. Né? Intolerância, partilha, bem, carinho. A gente tem que ser radical aí, né? Um abraço, um beijo, uma solidariedade, né? No entendimento, na aceitação. Né? Então, é uma bela história, né? Que ela poderia ser até mais longa. Né? O Espírito ele escreveu um texto mais amplo, mas eu acho que o tamanho está muito bom. Né? E passa a mensagem, né? A grande mensagem evangélica. Né? Deus é Pai de todos nós. Nós somos todos filhos de Deus. Né? Todos nós temos Deus no coração. Né? E a gente está aqui para melhorar a vida de forma geral. Começando pela nossa, os nossos familiares, os amigos, né? Levando o amor até as pessoas que cruzam o nosso caminho, né? No nosso trabalho, na nossa igreja. Né? Todas as igrejas são maravilhosas. Né? Eu fui lá na missa de cura, realmente eu fiquei cansado, que era muito longo o culto, né? Eu estou muito velho, o corpo não aguenta tanto. Né? Mas a meninada que estava lá, a meninada empolgada, o pessoal de muita fé, né? Gostei muito, né? Apesar das minhas condições não muito favoráveis, né? Bastante cansado. E o assédio por parte dos espíritos que estavam lá, né? Querendo se comunicar com suas famílias. Foi bastante grande, alguns reclamaram, alguns espíritos me xingaram. O que o espírito está fazendo na igreja católica? Né? Vai embora daqui, só. Né? É que nem a história aí, né? É o preconceito. Né? Não é porque o cara morre que ele deixa de ter preconceito. Então a gente sofre preconceito também dos espíritos desencarnados. Né? Para vocês verem. Né? Mas mesmo assim, cumprimos o nosso papel. Jesus chamou, fomos lá, fizemos o nosso trabalho. E agora eu estou pensando para você que está me assistindo. Né? Peço que você reflita, né? E agradeça a sua atenção. Fique com Deus, fique um grande abraço e até a nossa próxima história.